Tá bom. Então vamos lá. Bom, tá tudo certo aí. Vamos lá. Então vocês viram aí, irmãos, algumas experiências do Florence, tá? Ele fez isso em várias ocasiões, em todas elas a areia ia para o caminho, tá? Por causa do som que a palheta do violino fazia, entenderam? Então, aqui ele começou a ver que, olha, é interessante esse negócio de música. Com isso, nós vamos avançar para o Dr. Hans Jenny. Ele pegou, basicamente, o que o nosso Florence fez há muito tempo atrás, e há pouco tempo atrás, ele começou a fazer isso com moléculas, tá? Do corpo. E aí ele começou a ter essas coisas que vocês estão vendo com a música. Olha como fica lindo a coisa. Olha, algumas coisas maravilhosas que acontecem com moléculas. O som tem uma influência direta sobre a nossa biologia, e isso influencia a nossa saúde. Isso o doutor Hans Jenny, tá? Doutor e cientista. Aí o que nós podemos ver com isso? Muitas pessoas, né, não temos como cravar isso, mas muitas pessoas acreditam que Deus estava cantando na criação, né? E antes de fazer o nosso universo, nosso mundo, no caso, o universo existia. E esse universo, vou só fechar aqui que tem alguém. Fecha os mix para mim. Aí, o que acontece? Tinham os mundos, né, os mundos não caídos, onde Lúcifer acabou tendo a início do pecado. Depois disso, vem uma coisa chata que acontece, né? A expulsão de Satanás, lá em Apocalipse 12, verso 10. Nós sabemos bem o que aconteceu. Lúcifer, inclusive, era o regente do céu. Então, se alguém entende de música, né, Satanás tem esse dom, tá? Esse poder, porque ele fazia isso no céu, então é obviamente que ele vai usar para o mal agora, tá? Só que mais do que Satanás é o Criador, né? Deus sabe muito mais do que ele. E aí Lúcifer acabou tendo um processo de querer ser Deus, de afrontar Deus, e aí acabou sendo expulso do céu para a terra, né? Sem forma e vazia, tá bem? Por quê? Porque depois ela foi habitada e criada. Então Deus começa a criar o mundo, que nós estamos hoje, a terra. E olha que maravilha, né, que Deus fez. Isso é algumas das imagens, né? Um cristal, olha que flor linda. Olha como é simétrico, irmãos. Eu quero que vocês percebam a simetria. Tudo é maravilhoso, é lindo. Olha isso aqui. Olha esse pássaro. Olha aqui que imagem linda nas montanhas. Outra flor. Esse aqui é o miolo de um girassol. Olha que lindo. Olha outra flor. Isso aqui é algumas das coisas que nós ainda temos hoje. Mas imagine isso há 6.000 anos atrás. Como não eram maravilhosos. E eu gostaria que vocês entendessem a simetria. Por quê? Mesmo que Deus não estivesse cantando, a fala afeta. Então, por isso que Deus usa sempre o dom da fala. E quando nós já vimos aqui o levanta-te, Jesus ressuscita com a palavra. Então, o dom da fala tem um poder gigante. E nós temos que saber usar isso, para nós não agirmos de forma errada, né? Falar coisas que não deveríamos e assim atrapalhar o nosso convívio conosco, com Deus e com as pessoas. E é isso que nós queremos ver agora. Em Patriarcas e Profetas, inclusive, estamos estudando sobre isso. Movido pela inveja, decidiu-se a incitá-los à desobediência e trazer sobre eles a culpa e o castigo do pecado. Mudaria o seu amor em desconfiança, seus cânticos de louvor. Isso aqui falando de Satanás. Ele mudaria o seu amor em desconfiança, os seus cânticos de louvor em exprobações a seu Criador. Exprobações é críticas, tá?
Então ele mudaria os seus cânticos de louvor em críticas a seu Criador. Assim, não somente mergulharia estes seres inocentes na mesma miséria que ele próprio suportava, mas lançaria desonra a Deus e ocasionaria pesares no céu. Então, aqui deixando claro para os irmãos que Lúcifer fez uma coisa terrível e agora os cânticos dele são críticas ao Senhor. Bem, música é uma bênção, né? Isso é o óbvio. Música é uma bênção. Por que que é uma bênção? Primeiro, porque Deus criou. Nós sabemos que Satanás não cria, ele copia, mas Deus criou. 2, ele ama a música. Deus ama a música. Os coros angelicais são lindos. Inclusive o coro dos 144.000 que cantarão o Cântico de Moisés vai ser maravilhoso. Ele mesmo canta, isso está em Sofonias 3,17. Deus canta. Ele nos deu a música como um presente. E ele sabe como a música pode nos tocar e nos afetar. Deus tem tudo isso sob controle, irmãos. Deus sabe todas as coisas e ele deu a música para nós porque sabe o poder que ela tem de nos salvar, de nos ajudar a ser salvo. Por quê? O evangelho e o poder da música são uma sincronia muito boa. O problema é que as pessoas pegam da música para fazer um fim, como se a música fosse o ponto para evangelizar. E nós vamos ver que não é bem assim que acontece, tá bem? Mas vamos prosseguir aqui em nosso raciocínio. Masaru Emoto, tá? Um fotógrafo japonês, tem algumas coisas muito interessantes que eles vão mostrar para nós agora. Mas é muito interessante. Eu gostei muito de ver. Masaru Emoto, vocês vão ver alguns cristais. Belas músicas e palavras podem afetar a estrutura molecular da água e formar belos cristais. O que que acontece? Masaru Emoto, num certo dia, falou, vou fazer um experimento. Ele ia nos rios, tá? Pegava um pouco de água, levava para casa e colocava essa água em contato com músicas ou palavras. Ele falava coisas ruins ou boas para essa água. Depois, ele pegava um microscópio, depois de colocar isso na geladeira, ele colocava dentro do freezer e isso congelava. Quando essa água congelava, que ele falou coisa boa ou ruim para ela, ou colocou em música boa ou música ruim, ele trazia para a sua experiência. Pegava um microscópio e olhava. Quando ele olhava, tinha belos cristais. Ou não, que é o que nós vamos distinguir agora. Entenderam o experimento? Pegar água no rio, levava para seu freezer, depois de falar um monte de coisas para ela. Deixava por um tempo ela ouvindo música ruim ou boa, ou falando palavras mesmo. Colocava no freezer, tirava, pegava um microscópio e olha que maravilha que tinha. Aqui vocês estão vendo 3 belos cristais, pois, obviamente, eram músicas boas. Mas vamos ver o que acontece. Eu coloquei aqui para vocês 5 músicas, tá? A grande maioria das músicas que nós vamos ver aqui, irmão, são músicas boas. Mas eu preciso mostrar uma coisa ou outra da música ruim para vocês saberem o discernimento, tá? Então, vocês vão começar a ver agora a primeira música. Olha que interessante, meus irmãos. Já vi que não foi a música. Tocou aqui para mim. Deixa eu ver. Vocês só confirmem para mim se vocês ouvem, tá? Espera aí. Ah, foi. Ó, essa música, irmãos, ela é de Sound Like You Out, do Tchaikovsky, tá?
Essa música é minha até popular, da música sacra de hoje, tá? Ela é muito ouvida. E olha o cristal que ela fez. Estão vendo? Fez um cristal até que uniforme. Eu quero que vocês prestem atenção na simetria, alguma coisa tá ali entre os nossos principais pontos, tá bom? Porque as nossas coisas, a simetria é o nosso quadrado, o redondo, triângulo, né? Para vocês verem a simetria que acontece, tá? Não se atentem ao ponto, tá feio, tá bonito, não é isso. É uma simetria que acontece quando se coloca uma música boa, tá? Aqui vocês vão ver o segundo quadrado. O segundo quadrado é essa música aqui. Essa daqui é Mozart, né? Com a sua 40ª sinfonia. E é incrível que também segue uma simetria. Por mais que esteja um pouco mais distorcido, ainda tem uma simetria. Vocês ainda estão vendo uma coisa bela e simétrica. Agora vamos para a terceira. Agora, essa é Beethoven, tá? Com a pastoral. E aqui, novamente, você vê uma simetria perfeita praticamente, tá? Muito bonito esse daqui, correto? Então, nós estamos vendo aqui, essas são músicas boas, no caso, né? Eu vou chamar de músicas coerentes, vamos dizer assim, tá? Porque vocês vão ver isso amanhã, sobre o nosso biotipo biológico. Tem um modo que é natural e um antinatural. Essas músicas de cima, nós estamos vendo que elas são naturais. Vocês vão entender isso depois, tá? Não precisem ficar, o que que é isso? O que que é aquilo? Vou explicar para vocês. Agora vamos para a quarta música. Essa daqui é Heartbreak Hotel, de Elvis Presley. E vocês já podem ver, irmãos, que há aqui uma distorção de fato. O que que acontece? Tem um cilindro, deixa eu ver se vocês conseguem, aqui. Aqui tem um, ó, e ele já começa a criar outro. Tá vendo como eles estão dividindo, coisa que vocês não veem nos outros? Todos eles estão simétricos, harmônicos, ó. Vocês não vê uma divisão clara aqui, ó, esse indo para cá, esse para cá, não, ó, tá tudo bonitinho, ó. Aqui ele já começa a fazer uma divisão, ou seja, já é uma música que nós temos que ficar com a orelha em pé. E agora, essa eu vou passar rápido porque é complicado. Que é só para vocês verem um pouco. O heavy metal. Nem cristal tem. Não tem cristal. Olha o que o heavy metal fez. Destruiu o nosso cristal. Irmãos, o que que eu quero mostrar isso para vocês? Ele pegou água no rio. O nosso corpo é mais de 70% água. E a música pode afetar a água 4 vezes mais do que no ar. Agora vocês conseguem perceber o quanto a música é prejudicial. Tem pessoas que ficam doentes por causa da música. Tem pessoas que se curam por causa da música. Nós vamos ver isso, se eu não me engano, na parte de domingo. Ok? Então, a música não é algo assim irrelevante. Para que estudar música? Vocês vão ver que é algo fundamental que o inimigo vai usar, usa e vai usar nos dias que estiverem próximos da vinda de Jesus. Assim como ele fez, que nós vamos ver no domingo, lá com os amigos de Daniel. Agora Oi, um pessoal, outro tudo vídeo. bem? Hoje a gente vai fazer mais uma experiência. Dessa vez com flores. A gente vai passar dias falando coisas boas para essa e ruins para essa. Depois a gente vai ver o resultado. Vamos começar então?
Oi, flor, você tá bonita. Seu cheiro tá bom. Agora vai pra aqui. Bobão, feia, peruqueira. Você é uma merda. Cocôzão. Oi, flor, bonitinha, boa. Eu te amo. Tenha um mau dia, flor lazarenta. Pundampa. Você é maravilhosa, plantinha linda. Você é melhor que estrogonofe. Você quer comer minha Nutella? Ramelenta, você nem cheira de sovaco. Bafo de bunda, filhote de lombriga. Bom, pessoal, hoje faz 30 dias que a gente começou a experiência. E olha como que tá a planta que a gente falou coisas boas. Ela tá bonita, com flores cheirosas. Agora vamos ver a que a gente tratou mal. Olha, coitada. Ela tá seca, morrendo. Essa experiência é pra ver. Coitada dela. Diga não à violência. Tchau. Aqui é um vídeo, o menininho, o Thiago, que ele fez essa experiência. E vocês viram aí a diferença das palavras boas e ruins, ok? Então não é só sobre música, irmãos, é até mesmo nossas falas. Se estamos exaltando a Deus ou não. Se estamos ajudando as pessoas ou destruindo elas com as palavras. Tem um ditado, né, que a palavra tem poder, e ela tem mesmo. Cânticos têm maravilhoso poder. Poder para dominar naturezas rudes e incultas. Poder para estimular pensamentos e despertar simpatia. Para promover a harmonia de ação e para expulsar a tristezas e maus pressentimentos, que destroem o ânimo e enfraquecem o esforço. Aqui está claro para nós que a música pode ser boa ou pode nos afetar para a parte ruim, ok? Doutor Richard Pellegrino diz que em 25 anos trabalhando com o cérebro, isso em 1999, ainda não consigo afetar o estado de espírito das pessoas da forma como uma simples música consegue. 25 anos trabalhando com o cérebro. Hoje, se ele estiver vivo, que eu não pesquisei, já tem 45 anos estudando. E eu tenho certeza que ele ainda não conseguiu afetar as pessoas como a música faz. Bom, ao acenderem os cânticos de louvores, melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indivisível, o amor fazia fremir todo o seu ser. Em concerto com os adoradores destituídos de pecado, expandiu-se-lhe a alma em um amor para com o Pai e o Filho. Isso, Patriarcas e Profetas, página 10 e 11. O que esse texto quer dizer aqui, irmãos? Os cânticos de louvores, melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal parece ser subjugado. O que acontece? Se vocês colocarem esse texto junto com a história da redenção, mostra que Lúcifer quase volta pelo poder dos cânticos dos anjos. O poder da música quase fez o Lúcifer, o Satanás que eu e você conhece hoje, se arrepender. Então, olha o poder que a música tem. Não é um poder, é só música. Não é só música. É um poder que Deus proporcionou para nós, para que nós avancemos para a Nova Jerusalém. Agora eu quero mostrar para os irmãos que a música afeta as nossas emoções. O que eu peço para os irmãos agora? Eu quero que vocês fechem os seus olhos e eu quero que vocês ouçam a música. E depois eu quero que vocês escrevam no chat, para que a gente não vire uma bagunça aqui. O que você está sentindo ouvindo essa música. Ok? Vamos lá. Primeira música.
Podem escrever no chat aí, o que que vocês sentiram ouvindo essa música? O que que essa música traz para vocês? Boa, alegria? Acredito eu que a maioria vai falar isso mesmo. Felicidade, alegria. Vamos, ó, vontade de pular e saltitar. Vamos para o segundo. Olha lá, felicidade, dona Rosângela. Agora, mais uma vez, fechem seus olhos e ouçam a segunda música. E podem depois comentar no chat. Bem? E aí? Nostalgia? Ó, dona Miriam vê o paz. Suavidade, paz. Então, uma noite ali que está chovendo, né? E a coisa acontece. Ok, vamos para a terceira, irmãos. Terceira música. Isso é o que vocês, ó. Só da primeira para a segunda, na primeira eu já dei uma risadinha, na segunda eu não consegui rir. Tá? Agora vamos para a terceira. Olá. E aí? O que que vocês... Marleide falou alerta. Incomodado. Ó, o Mário já ficou incomodado. Agitação. De fato. É isso mesmo. Aqui a coisa já ficou mais séria. Vamos para o quarto. E aí, pessoal? Esse daí é o quê? Sentido relaxante. A Simone não conseguiu ouvir. Deixa eu voltar aqui para vocês. Nessa quarta música, irmãos, eu sinto mais um ponto de medo. Algo aqui fica batendo, me dá meio que um receio, tá? A dona Cida falou que não tá ouvindo a música. Dona Cida, é alguma coisa aí, porque todo mundo tá ouvindo, tá? Tenta sair e voltar rapidamente, para ver se é isso. Vamos para a quinta música, irmãos. E aí, pessoal? Essa tá fácil, hein? Agitação, medo, pavor. Isso daí é o que vocês de fato. Aqui a pessoa tá indo o quê? Pra batalha, certo? E quando a pessoa vai pra batalha, tem essas coisas mesmo. Ela não sabe se vai voltar, então ela sente pânico. Ela começa a acontecer alguma coisa com ela, ok? Então vocês estão no caminho. Agora vamos para a nossa última.
É isso aí, irmãos. Suspense. Isso daqui nos traz o quê? Algo que... Por quê? É o que acontece nos filmes. Eu gostava muito de filme de tubarão. É o meu do mar preferido é o tubarão e da terra é o leão. E eu assistia muito Tubarões. Todos os filmes de tubarão eu assistia. E essa música, sempre que aparecia, eu já ficava, alguma coisa vai acontecer. Só que você não sabe quando, então quando acontece, você se assustar. E é exatamente isso. A dona Cida falou sinal de alerta, suspense. Agora o ponto, a música altera ou não as nossas emoções? Vocês não conseguiram sentir, nós mostramos 6 músicas e vocês sentiram diferença em todas elas. A dona Simone comentou todas as músicas e ela não falou uma coisa igual a outra. Então, a música tem esse poder. A música altera nossas emoções. Agora nós vamos para um próximo nível. Será que a música afeta a sua mente? Será que ela afeta os seus pensamentos? Será que se eu estiver pensando em alguma coisa, a música pode me tirar desse pensamento? E isso daqui é para ficar uma lição para a igreja. Quando vocês estiverem na igreja, não deixe que nada tire o seu olhar da onde você tem que estar fixado. Vocês vão ver isso agora. Agora eu preciso que vocês fiquem de olho fechado, pensando em algo em Deus. Pense na Nova Jerusalém. Pense você chegando no trono de Deus. A coisa mais maravilhosa que existe é essa. Nós chegarmos no céu. Não tem nada melhor do que isso. E depois eu vou pôr uma música. E quando vocês ouvirem essa música, eu quero que vocês digam no chat o que essa música, se ela controlou seus pensamentos ou não. Vocês vão fechar os olhos e pensar na Nova Jerusalém agora. 1, 2, 3, pensando em Nova Jerusalém. E aí, pessoal, vocês conseguiram pensar em Nova Jerusalém ou alguma coisa veio na mente de vocês? O que essa música simboliza? Alguém sabe? O que essa música simboliza, irmãos? Pode falar no chat. Eu tenho aqui pessoas muito mais velhas do que eu. O que é... Exatamente, dona Simone. A música do Superman. Vocês não conseguiram continuar pensando na Nova Jerusalém, que é a coisa mais importante que existe. A música conseguiu tirar vocês desse pensamento. Agora eu vou fazer de novo. E nós vamos fazer outra música. Fechem os seus olhos, pensem de novo em alguma coisa relacionada a Deus. E essa é rápida, viu? Essa música é bem rapidinha, mas ela é tão rápida, mas ela é tão da nossa era, que vocês vão captar rapidamente. Mas prestem atenção, coloquem seus pensamentos em algo em Deus. 3, 2, 1, pensando. E aí, pessoal? Essa eu nem deixei muito, porque o início já mata a gente. Exatamente. Vocês conseguiram continuar? A dona Miriam não ouviu, dona Miriam, mas era o Titanic, tá? Era a música do iniciozinho da música do Titanic. O que isso nos leva? É isso mesmo, é isso mesmo. O ponto que eu quero que vocês percebam aqui é que a música é capaz de controlar os nossos pensamentos. A dona Cristine falou que pulou da Nova Jerusalém para o Titanic, ok? Então, irmãos, olha como que é complicado essa situação. Infelizmente, a gente fica com aquilo de, não, é só música, não tem nada a ver, mas o inimigo sabe que tem, e ele está usando isso contra nós. Agora, vocês não precisam nem fechar os olhos. Isso daqui é uma campal adventista, tá? Desbravadores. Eles estão ouvindo uma música que aparentemente é de Deus, mas olha o que acontece no meio dela. Basta ser como essa flor, entregar-se totalmente
E aí, meus irmãos? Infelizmente, isso aconteceu num acampamento de desbravadores. E não é nada mais, nada menos do que a Pantera Cor-de-Rosa no meio de uma música que deveria ser uma música santa, vamos dizer assim. Irmãos, a música afeta. Eu não sei se vocês perceberam, eu não vou voltar à música porque ela é deplorável, mas na hora que toca a música a parte da Pantera Cor-de-Rosa, todo mundo se agita. Eles na hora reconhecem, começam a se agitar e colocar os braços para cima e falar: "Oh!". Por quê? A música, infelizmente, afeta os nossos pensamentos. Felizmente para quem ouve música boa, infelizmente para quem ouve as músicas que não deveria ouvir. Bom, chegamos aqui à conclusão de que a música tem poder para afetar os nossos pensamentos e também as nossas emoções. Se os pensamentos, agora eu vou mostrar Ellen White falando isso. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos, combinado, constituem o caráter moral. Isso é muito importante. Não esqueçam essa frase do Lar Adventista 403, irmãos. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados é o nosso caráter moral. E é isso que o inimigo quer atacar. O nosso caráter moral. E ele vai usar a música para nos fazer os nossos pensamentos e sentimentos serem maus. Quando julgais que, como cristão, não vos é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, sois levados sob a influência dos anjos maus e convidais à sua presença o seu domínio. Quando julgais que, como cristão, não vos é requerido restringir os pensamentos e sentimentos. Tem pessoas que falam que não, nós pecamos até por pensamento. Pois aí está dizendo que eu e você podemos restringir isso. E se nós acreditamos de forma contrária, somos influenciados pelos anjos maus e convidamos eles para a nossa presença. Então, eu e você temos poder em Cristo para restringir esses pensamentos e sentimentos maus. Ok? E a música nos ajuda a ter sentimentos maus ou, obviamente, o bom. Música e adoração, que é o ponto-chave de hoje. O que a música e a adoração têm a ver? Não. Fala, dona Cida. A senhora não entendeu? Vou repetir aqui. Nós temos poder para restringir, logicamente, através de Cristo, os pensamentos e os sentimentos. Porque tem pessoas, irmã, que diz o seguinte: nós pecamos por pensamento, então como que vocês acham que vão conseguir entrar no Santíssimo, né? Como nós falamos aqui durante a Semana do Santuário, se nós, até por pensamento, pecamos. Aí tem esse texto que nos mostra que podemos restringir até mesmo os pensamentos e sentimentos. Por quê? Pensamento e sentimento é o nosso caráter. A combinação dos dois é o caráter. E nós necessitamos estar modulando o nosso caráter a o de Cristo. Então, a real é essa. Se o nosso caráter estiver agindo para o de Cristo, os nossos pensamentos e sentimentos não vão ser de carne, vão ser espirituais. A matemática é essa, tá bem? Então, quando nós estamos pensando ou sentindo algo que de fato não é o que Cristo sentiria, é porque nós não estamos caminhando ao caráter de Cristo. A matemática é essa. Música e adoração, que é a parte chave de hoje para nós encerrarmos. Qual é o papel da música na adoração? O que é adoração? Bom, irmãos, o que é adoração é quando você se submete a algo. Quando nós estamos colocando adoração no Google, ele exclui até mesmo parte religiosa. Tá? Ele fala que a adoração pode ser na religiosa, mas pode ser não. E aqui nós estamos vendo alguma coisa que não é religiosa. Eu já vi, esses dias eu passei em São Paulo
e tava uma fila gigantesca para um show de alguém, que eu não sei quem, no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. Chovendo, pessoas ali ficaram horas para conseguir o ingresso. E isso é alguém que adora, porque ela se submete a uma fila para conseguir um ingresso para ver aquele cantor fazer. E nós? Estamos adorando quem o único que é digno de honra e glória? Estamos nos submetendo a Deus em qualquer coisa? Ai, Senhor, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou para a igreja. Será que nós estamos se submetendo a Deus, adorando Ele de fato? O grande conflito, irmãos, é em torno da nossa adoração. Deus quer a nossa vontade, amor e adoração. Satanás, nossa vontade e ignorante adoração. Deus quer nossa mente esteja completamente intacta e ciente. Satanás quer dar um curto-circuito em nossa mente e nos cegar. Deus quer que tomemos uma decisão baseada na evidência de seu amor. Satanás quer que tomemos uma decisão emocional baseada naquilo que achamos que trará nossa própria felicidade. Ele quer que nós tomemos decisões emocionais. Ele quer que a gente esteja feliz. Ah, isso vai me fazer feliz? É isso que eu vou fazer. Deus quer que nós vejamos o que ele fez e confirmemos a nossa decisão. Deus quer que nós saibamos quem ele é, o que ele e é o que ele representa. Satanás quer mascarar e esconder o que ele é e quem ele representa. Esse é o grande conflito. Quem será que nós estamos adorando? E a única forma de tanto Deus como Satanás ter acesso a nós, a nossa mente, é pelos 5 sentidos: visão, paladar, olfato, tato e audição. E é por esse motivo que devemos guardar com cuidado as avenidas da alma. Porque esses 5 sentidos é o que abre as portas tanto para Deus como também para Satanás. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Deve-se esquivar de ler, ver, ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não deve permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. E esse foi um dos textos que me fez hoje não assistir séries, filmes, ouvir músicas mundanas e etc. Não devemos, porque entraremos em terreno do inimigo. Tome muito cuidado quanto a isso, irmãos. Elimine essas coisas da sua vida. Nós estamos falando aqui de música, mas leituras que não devem, ouvir o que não deve, ou ver, porque aqui ela está falando de leitura, porque na época dela não tinha TV. Mas hoje temos, e já podemos mudar, colocar a TV nesse meio também. TV que eu digo assim no geral, tá? Olhar, tanto televisão ou qualquer outra coisa, tá bem? Tome muito cuidado com as suas vias da alma. O coração deve ser mantido fielmente em sentinela, ou de outra maneira, males externos despertarão males internos. O externo, irmãos, nós não podemos controlar, mas o interno nós temos. E ele tá, se o coração estiver fielmente em sentinela. Nós precisamos estar atentos a tudo, porque Satanás está atento à sua falha. Existe uma guerra dentro de nós, o cão carnal e o cão espiritual. E eu ouvi por várias ocasiões na minha vida que nós devemos alimentar mais o cão espiritual. Errado. Nós não devemos alimentar de modo algum o carnal. Esse mais não existe. Porque senão eu vou ficar 1 hora na Bíblia. Eu fico 1 hora na Bíblia, 3 horas assistindo um filme. O que adiantou? Estão entendendo? Então, o que a gente precisa é eliminar o cão carnal e ter o cão espiritual em nós. Ok? Então, é o espiritual que tem que reinar e o carnal tem que morrer.
Então, não é aquele negócio de vamos o mais o espiritual. Porque quando você se coloca no carnal, ele tem um poder muito grande em cima do espiritual. Exemplo, 3 horas de Bíblia. O Roberto ficou 3 horas na Bíblia hoje. Com 20 minutos de televisão, detona as 3 horas da Bíblia. Mas o inverso não acontece porque nós temos a natureza pecaminosa. Então é por esse motivo, irmãos, não fique com aquela coisa, não, é mais o espiritual. Não, eliminem o carnal. A batalha é pela nossa mente. E por que é pela nossa mente? Por que é pela nossa mente, Roberto? Porque a mente é a essência de quem nós somos. Está tudo aqui, ó. E é tudo que o nosso irmão Marcelo falou, que amanhã nós vamos dar um pitaco e vamos a colocar coisas novas também. A nossa mente é o que nós levaremos para Nova Jerusalém. Então, Satanás quer destruir isso, porque destruindo a mente, nós não chegaremos na Jerusalém. Phineas Gage, eu não vou me delongar muito aqui, o Marcelo falou para vocês, Phineas Gage trabalhava no esquema de ferrovia, e aí ele jogava uma mina, pegava aquela parte, e que nos desenhos aparece de apertar, e a mina estourava. Um certo dia jogaram com a parte dentro. Phineas bate para que fique bem preso, para na hora de explodir, ela tá bem fixada. Quando ele bateu, o negócio atravessou o lóbulo frontal dele, e nós já falamos sobre isso. Inclusive, essa do meio aí ainda está num museu. Agora, onde? Eu não sei se é na Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas está em algum museu. O lóbulo frontal é a batalha por ele, porque ele é onde mostra o quê? É onde é o centro de controle, resolução de problemas, banco de raciocínio, filtro. Está tudo no lóbulo frontal. Então, o neurologista Dr. Paul diz que os lóbulos límbicos regulam as emoções concernente aos 4 instintos primários de base. O que são eles? Lutar, fugir, gula e a fornicação. Esses 4 princípios estão no nosso lóbulo frontal. Então, por exemplo, quando alguma coisa vai acontecer e você já foge, é porque o lóbulo frontal foi ativo. A gula, a fornicação e a luta. Todas elas são o que regulam as emoções, tá? E nós temos que regular todas elas. Então, se você é guloso, nós vimos no Espírito de Profecia da irmã White que nós podemos deixar de ser. Por quê? Porque nós temos poder para limitar o nosso pensamento. Logicamente que esse poder vem de Deus, tá bem? Então, Phineas Gage perdeu tudo isso. Perdendo isso, ele teve uma mudança radical. Os amigos dele já não o reconheciam mais. E é justamente o que Satanás quer fazer comigo, com você. Acabar com o nosso lobo frontal. Para uma pessoa boa, talvez virar uma pessoa ruim. Aí hoje nós não temos, talvez a pessoa não tenha um negócio desse cravado na cabeça. Mas a música tem esse poder de mudar as pessoas. Satanás sabe que órgãos estimular para animar, cativar e encantar a mente, de modo que Cristo não seja desejado. Primeiro, testemunhos para a igreja. Olha aí, esse texto é muito importante, porque muitas vezes, por que a gente não quer estudar a palavra de Deus? Por que a gente não quer ir para a igreja? Porque Satanás sabe aonde bater, para que nós não queiramos ter Cristo em nós. Coisas que danificam o lobo frontal, e aqui é uma das partes mais complicadas de hoje, tá? Porque eu vou colocar coisas aqui que talvez nós ainda usamos, e temos que parar. Primeiro, drogas, álcool, cafeína. Isso eu coloquei um chocolate do lado porque o chocolate tem cafeína. Alimentos gordurosos, como as batatas fritas no óleo, tá? Filmes, nicotina e a música. Essas são algumas coisas que danificam o nosso lóbulo frontal. O córtex pré-frontal, que é um pouquinho antes do lóbulo, tá bom? Caráter, fica a espiritualidade, o discernimento, a moralidade, a vontade, as escolhas, se obedecemos ou não e se louvamos ou não. Tudo isso está no córtex pré-frontal.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é racional? Racional se refere à razão, nossa capacidade de raciocinar. Em Romanos 12:1, isso representa a nossa mente, nossos pensamentos, a nossa vontade. Por isso, o culto racional significa adoração, que vem da nossa vontade e nosso entendimento. O que é o papel da música na adoração? Vou dar 2 princípios aqui dos papéis da música. Primeiro, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Primeiro propósito da música na adoração: adorar e glorificar a Deus. Ponto. Segundo ponto da adoração: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Edificar e fortalecer os cristãos. Esses 2 pontos, a música na adoração vai nos ajudar muito. Primeiro, estamos louvando porque adoramos a Deus, para glorificar a Ele. Segundo, para ajudar a fortalecer a fé minha, sua e de todos os nossos irmãos. Conclusão de hoje, para nós finalizarmos. Amanhã vamos continuar. A música sacra não tem necessariamente o propósito de trazer os perdidos para Cristo. A música, no modo geral, ela não, nem sempre ela vai fazer com que isso aconteça. A adoração é tudo o que acontece depois que eu compreendo quem é Deus. A adoração é tudo o que acontece depois que eu compreendo quem é Deus, porque a adoração, nós precisamos entender que é para glorificar a Ele. Embora o propósito primário da música sacra não seja de atrair os não salvos para o Senhor Jesus, o nosso testemunho o faz. O que é o nosso testemunho? Cristo em nós, porque eu e você, o testemunho vai ser horrível. Mas Cristo em nós, o nosso testemunho vai ajudar outras pessoas a se aproximarem de Jesus. Outro, Jesus nunca nos enviou a cantar ou tocar na parte do... mas a testemunhar através de nossos atos. Jesus nunca nos enviou, vão e cantem. Ele diz, vá e para evangelize, ensinando tudo o que eu vos passei. O problema é confundir a consequência com a causa. Não se canta para atrair os pecadores. Esta é a função de Cristo. Mas se canta porque se foi atraído. É a mesma coisa da lei. Não guardo a lei para ser salvo. Mas sim porque fui salvo, eu retribuo guardando o que Deus manda. É o mesmo princípio, tá bom? Agora, para ninguém achar que eu não estou falando para usar música. Então, não podemos usar a música no evangelismo? Podemos e devemos. Mas o enfoque bíblico da música não é esse. A música não deve ser a arma primária no evangelismo, mas sim a cereja do bolo. Ok? Nós precisamos ter uma base sólida. Nós precisamos chegar nas pessoas. Obviamente que pessoas podem ser atraídas pela música, sim, mas nós temos que atrair essas pessoas para que elas permaneçam. Muitas vezes a música vai para o lado irracional. A pessoa vai ficar feliz, alegre, vai com todo entusiasmo. Depois a música para, ela não... não era isso que eu queria. E aí vai sair da igreja. Quando nós temos um evangelismo sólido, com a palavra, com o nosso trato, né, com a pessoa olhar o Roberto, quem sabe isso aconteça, mas olhar o Roberto e falar, nossa, esse homem é de Deus. E ela começar a ter um vínculo e ver que de fato isso vai imprimir nela uma imagem que, olha, eu não vou sair daqui. Porque se esse homem é assim, quem sabe eu seja. E assim por diante. Isso nós vemos durante a palavra de Deus toda. Pessoas como Enoque, Elias, Daniel, até mesmo João, que mudou da água para o vinho. Vemos muitas pessoas que foram mudadas porque Jesus mostrou para elas o que é de fato ser um cristão. Então, irmãos, a música é maravilhosa para todas as áreas. Vai ajudar o evangelismo? Vai ajudar. Mas não coloquemos a música
como o ponto primário, e sim a cereja do bolo. É aquilo que eu já fui atraído, e agora eu louvo a Deus por isso. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Amanhã nós vamos ver o que é música espiritualmente falando, tá bom? Nós vamos ver o que é a música espiritualmente falando. A música é um reflexo de quem é Deus, tá bom? Amanhã nós partiremos daqui para frente. Que Deus abençoe a todos vocês. A dona Irani pediu para mim fazer as considerações aqui com vocês, porque parece que ela vai ter que sair. Ô, dona Irani, a senhora vai sair ou quer que eu continue aqui? Eu acho que ela já saiu já. Então vamos lá, irmãos. Vou fazer uma breve oração aqui, tá bem? Para a gente ir para eu com a oração. Quem vai fazer mais duas? Eu não vou fazer oração, vai. 2 pessoas. Levantem a mãozinha para fazer as orações. Aí nós fazemos, lembrando sempre aos irmãos que nós aprendemos no santuário, orações rápidas e sucintas, tá bom? Para que nós avancemos aqui. Orações em públicos tem que ser certinha, básica. Simone, alguém mais orar por nós? Cristine. Ok, irmãos. Dona Simone pode abrir o mic e fazer a sua oração. Dona Cristine, depois abre e faz também. Amado Pai, como estamos envolvidos em tantos enganos, ó Deus. Ó meu Pai, tem misericórdia de nós. Abra as nossas mentes, Senhor, ensina-nos, dá-nos sabedoria, ó Senhor. Deus eterno, Tu és o Deus do universo, Criador de todas as coisas e o nosso Criador também. Queremos te pedir, ó Deus, que com essas informações todas que o Senhor tem nos dado, uma sequência tão lógica, santuário, depois a adoração em música. Oh, meu Deus, faz em nós o teu querer, Senhor, revela-se a nós. Abra o nosso entendimento para compreendermos a tua vontade e discernirmos entre o bem e o mal. Faz isso em cada um de nós que estamos aqui, Senhor, e em cada um que vai ouvir essa mensagem posteriormente. Trabalha em nossas vidas, ó Deus. Restaura o nosso ser. E por favor, Senhor, Tu sabes que por nós mesmos não conseguimos eliminar o nosso eu. Então, dá-nos poder para que ele seja eliminado. Trabalhe através do Teu Santo Espírito, derrame do Teu Santo Espírito sobre nós. Ó, querido Santo Espírito, venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Venha trabalhar em nossas vidas e consola-nos, mas nos ajude a enxergar. Obrigado, Pai, por todo o plano da redenção deixado a nós. E nos ajude a compreender cada vez mais sobre a música. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Santíssimo Deus, continuando na tua presença, eu louvo ao Senhor porque o Senhor tem nos dado luz dobrada, meu Pai. Quando o Senhor manda que outro servo do Senhor venha falar sobre o mesmo assunto, é que o Senhor quer que nós firmemos na nossa mente, meu Pai. É muito importante. Na palavra do Senhor mesmo, quando palavras, frases, expressões são repetidas, é que o Senhor dá uma especial atenção àquilo, e não é diferente aqui com a música, meu Deus, porque Satanás é usado, meu Pai, da música para enganar os seus filhos, para influenciar, meu Pai. Tem misericórdia, é muito tênue a linha, meu Deus, que separa o santo do profano, meu Pai. Que o Senhor nos dê entendimento, nos dê discernimento, meu Pai, para sabermos, meu Deus, identificar a música verdadeira, a música que nos eleva em verdadeira adoração ao Senhor, meu Pai. Tem misericórdia não só de nós, mas de todos os teus filhos que estão dentro das igrejas, louvando ao Senhor, mas não estão atentos, meu Deus, a esses detalhes. Também aqueles, meu Pai, que têm frequentado
locais, ambientes, meu Deus, em que estão sendo submetidos à influência maligna da música mundana, meu Pai. Tem misericórdia dos seus filhos, meu Pai. Abre os olhos, meu Deus, espirituais deles para que vejam. Em nome de Jesus, Senhor, fecha, Senhor, as janelas de nossas almas para a influência maligna de Satanás. É o que eu te peço, meu Deus, agradecida em nome de Jesus. Amém. Eu não me passaram se vai ter um cântico, eu não sei se a dona Giane está aí. Então, vamos avançar. Bom, pessoal, alguém tem alguma consideração, alguma pergunta, alguma coisa do que nós estudamos hoje? Este é o momento. Se alguém tiver alguma coisinha, a gente tem mais uns 9 minutinhos aí. Pode falar, dona Simone. Oi. É importante a gente lembrar, né, que a música, eu não sei exatamente o que você vai falar amanhã, né, na parte espiritual, mas é muito bom a gente lembrar que a música, ela, como você já disse hoje mesmo, né, ela afeta a nossa adoração, ela afeta nossos sentimentos, ela afeta nossas emoções, e, e ela afeta também o nosso ser. É impossível. É assim, é uma coisa tão absurda. Quem escuta música rock não tem prazer na leitura bíblica. Isso afeta totalmente as nossas emoções, afeta totalmente os nossos sentimentos. E, às vezes, a gente fica pensando no rock, no heavy metal, no blue, no jazz, né? Como você mostrou aqui, mas muitas vezes a gente tem que olhar para o ritmo das músicas que estão sendo tocadas na igreja. E isso muitas vezes afeta o que a gente vai ouvir depois, a palavra de Deus que vai ser falada após. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E às vezes a gente está na igreja, e como que a gente faz isso, né? Como que a gente desvia as vias da alma para não ser perturbado, não ser alterado a nossa condição para receber a pregação, a palavra de Deus que vem depois. É se manter em oração, é se manter em comunhão ali, desenvolver um hábito de realmente desligar o ouvido e não se envolver com aquilo. Agora, caso você não consiga, antes da música, levante, vai ao banheiro. É muito bom se retirar às vezes, porque às vezes não vai dar para finalizar. Bom, o ponto que a dona Simone falou é pertinente. Eu vou falar aqui para os irmãos rapidamente o que eu acho, e depois a dona Cida fala e nós encerramos, para que hoje é sábado, tá? Amanhã, quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente continua. Eu tenho 2 pontos. Primeiro, a semana passada, por exemplo, saí da igreja e fui... Porque aqui, a igreja é pequena, então é raro, mas como vem de fora alguns pregadores, não temos como controlar isso aqui, né? E aí tocou uma música do Inário, nem é do Inário Novo, se fosse do Inário Novo eu até ficaria, mas era uma música de jovem muito, muito, muito badalada. Então eu saí, fui no banheiro, fiquei no banheiro esperando a música acabar e voltei. Outro ponto é que, irmãos, a gente tem que confiar em Deus, tá? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas questionando alguma coisa nesse sentido. Um exemplo. Então eu não vou para a igreja porque lá só vai ter coisa ruim. Então é melhor ficar em casa. Eu já estou aprendendo certo, não vou para a igreja. Só que a Bíblia manda a gente ir para a igreja. Senão só vai ficar joio lá. A gente tem que ser o trigo lá. Então a gente tem que ir para lá. E aí que vem a minha fé. Porque eu tenho uma fé de que você não é afetado quando você está fazendo a coisa certa.
porque eu confio num Deus que faz isso. Tanto que quando vem uma irmã comentar comigo, eu falo, irmã, a gente precisa ser trigo lá, porque senão só vai ficar joios na igreja. A gente não pode deixar isso acontecer, porque quem vence é o trigo, porque Jesus vai vir e vai levar o trigo para Nova Jerusalém. Então nós temos que permanecer lá mostrando o que é certo através de nós, que Cristo vai usar a gente para isso. Então se a senhora não estiver lá, é menos uma pessoa que as pessoas vão ver Cristo. Então nós precisamos estar lá. E de fato, eu acredito que Deus não deixa as coisas acontecer com a gente quando estamos fazendo a coisa certa. Então quando a gente está na igreja, você pode ouvir uma música ruim, ela não vai afetar o seu corpo, porque Deus é o Deus que cumpre as promessas que ele faz. Você está ali para honrar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, eu tenho uma certeza absoluta de que as coisas não vão te atingir. Mas é obviamente que você tem que fazer o seu papel. Então, se é possível, se a música for muito ruim, mas muito ruim mesmo, vai lá, sai, não tem problema nenhum, a música não vai te trazer benefício, então sai. Depois você volta e assiste o culto, tá? Teve uma vez que eu fui numa igreja fazer uma pregação. E aí tinha uma música que é aquela música de entrada da doxologia. É uma música bem famosa que agora me fugiu o nome. Mas é uma música que o CD, veio um CD jovem aí, destruiu a música. E colocaram essa música. Eu olhei pro lado e falei pro cara, é pra eu entrar depois dessa? Aí ele, não, essa daí é só para um chamariz, depois a gente vai para... Aí eu falei, ah, graças a Deus, porque, rapaz, depois dessa música, eu não tinha como não dar uma encarcada lá na frente. Não tinha como, porque era uma música terrivelmente, com a bateria de ponta a ponta. Eles detonaram uma música maravilhosa do Inário. Detonaram. E aí eu pensei que eu ia entrar depois disso. Como que eu ia entrar depois disso com todo mundo para lá de Bagdá com o lóbulo frontal? Aí depois veio outras músicas e depois veio a música centradinha e etc, e beleza. Aí eu entrei, fiz a minha pregação, saí e tranquilo. Porque eu também não vou entrar nesses méritos toda hora, porque de fato, como nosso irmão Marcelo é, ele nem é mais chamado para pregar, porque de fato a gente fica marcado como uma pessoa chata, que quer colocar coisa que não tem e etc. Então, irmãos, de fato há muita coisa que nós precisamos aprender. Nós não podemos deixar que o inimigo vença as batalhinhas, porque, como eu disse para os irmãos, a Nova Jerusalém, a derrota de Satanás já aconteceu. Não é mais sobre isso que nós temos que estar aqui, porque isso já está consumado. Vai chegar o momento em que ele vai queimar e acabou. O nosso propósito é o quanto tempo isso vai demorar e quantas pessoas, quantas batalhinhas ele vai vencer. Por quê? Ele vai fazer com que pessoas se percam. E nós estamos aqui para ajudar a Deus. Porque ele quer ajuda, não porque ele precisa, mas ele quer que a gente faça o nosso trabalho aqui. Porque as pessoas vão ver a nós e olha, eu estou indo para o caminho errado, vou voltar para o caminho certo. Porque Cristo está na gente. E é esse o nosso papel aqui. Não deixar o inimigo levar almas para o inferno. E esse é o nosso propósito aqui. Então, façamos a nossa parte. Se temos que ir para a igreja, vamos para a igreja. Se temos que mostrar para as pessoas, toda vez que você estiver lá na igreja, você coloca aí no bom. Chega mais cedo, faz que nem o nosso irmão Marcelo. Daqui a pouco eu já estou indo para a igreja para chegar lá uns 15 minutos antes e vai cantar o que eu quiser lá na frente. Eu vou estar lá e vou colocar só hino do Inário. E acabou. Vamos fazer a nossa parte. Se inclua nisso, porque o fim é que Deus vence. E é isso que nós precisamos acreditar. Dona Cida, pode abrir o seu mic. Depois a Bom dona dia. Irani. Pode falar, dona Cida. Aqui é interessante, irmão Roberto, que o senhor está falando e que aquele outro irmão, esqueci o nome dele, falou também Marcelo. isso, o irmão Marcelo. Sábado passado, eu estava num momento de louvor e aí colocaram aquelas músicas do Adoradores. Cantei, né, a minha voz tranquila, e eu lembrei que o irmão Marcelo ainda, eu não sei se foi o irmão Marcelo ou se foi você, que falou que quando está naquela música badalada, que coloca uma música mais sacra, né, de adoração, nós não conseguimos cantar. E é interessante que no momento que eu cantei nós cantamos 3 músicas dos adoradores. E nisso, uma irmã muito humilde, a irmã Terezinha, ia pregar,
Foi numa quarta-feira. Aí ela falou assim, vamos cantar aquele hino que fala, dai-nos a Bíblia. Quem disse que eu consegui cantar esse hino? E aquilo ali, né, no momento eu lembrei do irmão, né, que vocês tinham falado, O irmão e eu Marcelo orei que e falou. pedi a Deus, eu não consegui cantar essa música, dai-nos a Bíblia, né, que é uma música mais tranquila. E, então, e outra coisa também, uma experiência com a irmã da nossa igreja teve, porque ela tem um adolescente, e ele começou a entrar a cantar essas músicas, né, do mundo, que os jovens hoje estão cantando. E nisso, no momento, ela chamou ele e falou com ele, eu não aceito essa música aqui dentro de casa. E eu não sei se é coincidência, o que foi, se foi irritação do inimigo, que no momento o espelho dela deu um estouro. Ela falou, eu não aceito essa música aqui em casa. E o espelho dela estava na parede, assim, deu aquele estouro. Ela está assim, Cida, ninguém mexeu, só estava eu e ele. E ele saiu irritado e falou assim, eu não aceito essa música aqui em casa. Eu imaginei que poderia ser, né, irmão Roberto, né, a ira do inimigo, e ele realmente não ouviu mais. Então, né, a gente achou isso interessante. Isso. Essa é a minha consideração. Obrigado, Dona Cida. Um ótimo ponto da Dona Cida, pois é de fato isso que acontece, meus irmãos. O inimigo, eu tenho histórias aqui, eu vou tentar trazer para vocês no último dia, que eu acho que é o dia mais rápido nosso. No último dia, eu vou tentar trazer um testemunho de um pastor peruano, tá? Aí eu vou trazer para vocês verem a experiência desse homem. É incrível, tá? Só sobre música, tá bem? Inclusive, ele é um dos pioneiros a falar sobre esses assuntos aqui na América Latina. A Dona Cida comentou algo sobre a música, né? Ser, de fato, você passa de uma para outra, o nosso lóbulo frontal, tá? A gente não consegue raciocinar, a gente esquece a letra da música, é uma bagunça. Mas, de fato, isso acontece. Mas é o que eu falei para vocês. Confie no Deus da música, porque Ele vai nos honrar. Dona Irani? Eu agradeço a Deus pelo que você falou, da confiança que nós precisamos ter no nosso Deus, e sou grata porque este é o nosso povo, esta é a nossa igreja, é a igreja do Senhor. E se nós ficarmos atirando nos nossos soldados, quem será o joio somos nós. Nós não nos perderemos porque estamos ouvindo músicas maravilhosas, mas nos perderemos porque estamos criticando e julgando os nossos irmãos. Então, achei muito bom que você colocou, irmão Roberto, este é o nosso povo, é o povo de Deus. Daniel, quando orou, Daniel pediu perdão pelos pecados do povo, e nós precisamos, se o meu esposo tem algum problema, meu esposo falou alguma coisa, ou meu filho fez alguma coisa errada, nós não vamos lá para a igreja para poder expor. Nós aprendemos que a mulher é o túmulo dos defeitos do marido. O marido tem defeito, a mulher tem defeito, mas ninguém vai expor o defeito. A mesma coisa somos nós, nossos irmãos. De repente, eu gostei muito quando você colocou, irmão Roberto, vamos para lá, porque quando você falou, o trigo precisa estar ali. E ainda vamos orar, porque de repente nós estamos pensando que nós somos o trigo e não estamos sendo. Vamos orar para que sejamos o trigo, porque enquanto eu estou olhando a música, alguém pode estar vendo outra coisa na minha vida. Todos nós estamos na falha, então é uns ajudando os outros. Vamos orar. Se nós estamos enxergando alguma coisa que está errada na música, nós vamos clamar o nosso Deus, vamos fazer jejum, que é assim que a gente ganha, né? Oração e jejum pelos nossos irmãos. Vamos dar palestra na igreja e orar a Deus para que o outro também, aquilo que está errado na minha vida, para que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude também, porque este é o nosso povo e é a igreja do Senhor e Ele está no leme. Então, nós estamos aqui para uns ajudando os outros e não expor
Eu fico muito triste quando a gente fica vendo expondo o erro da igreja, que na igreja aconteceu isso, aconteceu isso. Nós não estamos aqui para expor. Nós somos o povo do Senhor, é para ajudar, orar, com jejum e oração, e não para criticar e nem expor defeito de ninguém. Eu não gostaria que alguém viesse à minha casa, visse algo de errado que eu estou fazendo e fosse expor e contar para os outros. Gostaria que chegasse comigo e falasse comigo. Né? E é assim que nós precisamos fazer com os nossos irmãos. Esse é o nosso povo, é o povo que nós vamos viver com eles nas nações celestiais. E se nós não tivermos amor pelos nossos irmãos, nós estamos perdidos. Né? Muito boa, ótimo. Certinho, dona Então, Irani. que nós possamos... E Satanás é astuto. Às vezes a gente não conta criticando, mas conta do mesmo jeito, expõe do mesmo jeito. Se eu for à sua casa, vejo uma falha sua, eu posso não criticar, mas não, gente, como exemplo aqui, eu vou dar aqui, aconteceu isso com o irmão Roberto. Isso aí não é coisa de Deus, não. O inimigo é astuto, não é para expor as falhas dos nossos irmãos em situação nenhuma. Vamos orar uns pelos outros. E aquilo que está errado, nós somos membros da igreja, jejum, oração, e vamos consertar dentro da igreja, mas não expor as falhas dos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Gostei muito, Roberto, de você ter colocado, da gente não deixar de ir. Nós vamos sim, e ter cuidado para que não sejamos nós o joio. Muito obrigado, dona Irani. Uma ótima colocação da dona Irani, até porque é o que nós estamos falando aqui, irmãos. No início da nossa palestra, não nos atentemos às pessoas, e sim ao todo, tá? As pessoas, elas vão ter, às vezes é falta de conhecimento, a gente não sabe, e a gente não é Deus. Então, nós não podemos chegar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito e etc. Então, vamos fazer isso que a dona Irani falou. Inclusive, já digo para os irmãos que esse ano tem muita coisa boa para vir aí na nossa sala, tá? Deus está trazendo pessoas maravilhosas. Fevereiro e março vai ter algumas pessoas, caras novas aqui. A dona Heloísa estava muito sobrecarregada aí. Eu dei uma ajuda para ela nas escalas. Abril nós vamos começar o Daniel. Em abril e maio nós vamos fazer Daniel e Apocalipse, tá? Já vão se preparando aí. Eu já estou aqui correndo quanto tempo aqui com o Daniel para entrar em Apocalipse, e nós vamos ter um mês desse ano, um mês ou um mês e pouco, para estudar o livro da oração. Tá? Nós vamos estudar sobre jejum e oração, tá bom? Nós vamos estudar muito, um mês e meio sobre isso, tá bem? Então, o pessoal aí, eu já vou fazer o pedido do livro, vai estar tudo certo, e acredito que até fevereiro já esteja chegando na mão dos irmãos. Ontem eu recebi uma dádiva, uma bênção, tá? De uma irmã, né? Eu ganhei ela me deu um valor até razoável, e eu vou presentear 2 pessoas da nossa sala, tá? Com o livro, tá bem? Nós vamos aqui, nós da sala consagração, conversei com a dona Heloísa ontem, com o pessoal, nós vamos presentear 2 pessoas, depois eu entro em contato com vocês, tá? Pessoas que não conseguiram adquirir porque não estão no momento podendo, vocês vão receber o livro também, tá bom? Que Deus seja louvado por cada um de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Amanhã nós continuamos isso. Vamos finalizar a nossa sala. A dona Marleide abriu. Ô, dona Marleide, se possível, já comentar o que a senhora quer falar e já fazer a nossa oração final para nós colocarmos o hino final, tá bom? Ok. Eu gostei muito quando você falou que a música ela deve ser a cereja do bolo, né? O principal é a palavra. Eu tenho um exemplo de 2 gerações de jovens, um grupo, o pastor na casa dele fazia encontros com esses jovens, e ali eles estudavam a palavra e os livros também dos espíritos de profecias, e uma outra geração que era só assim, momentos de louvor, de música. Essa geração que, fundamentada no estudo da palavra, todos eles permanecem na igreja, se casaram entre si, e hoje são esses jovens, essas famílias que estão atuantes dentro da igreja. Enquanto a outra geração, que era
para momentos assim de lazer, de entretenimento e de louvor, muitos deles saíram. Então, eu sempre digo isso, que o principal é a palavra, o estudo da palavra de Deus em primeiro lugar. De fato, dona Marlene. É isso que nós quisemos trazer para vocês aqui, tá bom? Palavra e a música é aquilo que vai pôr essa cereja. Depois de ser atraído, é que nós cantamos. Esse é o ponto. Dona Marleide, pode orar por nós? Ou... Então vamos fazer a Vamos oração orar. final. Oremos. Grandioso e maravilhoso Deus, sabemos que somos imperfeitos, falhos, pecadores, mas o Senhor nos ama com amor eterno e por isso com benignidade tem nos atraído. Isso mostra o quão infinito é o teu amor por nós, que a cada dia, não somente naquele dia que o Senhor se permitiu morrer por nossos pecados, o Senhor continua nos dando todo o suporte que precisamos para chegar a Canaã celestial. Por favor, pedimos que nos ajude a colocarmos em prática todos esses conhecimentos, a fim de que possamos ter uma mente saudável, a fim de que possamos dar ao Senhor a oportunidade, o direito de controlar as nossas mentes e não o inimigo, Pai. Muito obrigada, meu Deus, por também nos ajudar a termos empatia com nossos irmãos, a sermos como uma família, para que nessa terra nós possamos ser um pedacinho do céu, para que possamos chegar a Canaã celestial. Nos dê um sábado continuando na sua santa presença e nos ajude, Senhor, a glorificarmos o Senhor por nossas vidas. Te agradecemos por cada família aqui representada. É o que eu te peço e agradeço, é o que todos pedem aqui, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado a todos, irmãos. Até amanhã, se assim Deus permitir. Um ótimo sábado. E vamos confiar no Senhor. Bom dia. Até amanhã, pessoal.